Fala, galera do Mundo na Bola. O menino Lohan foi o grande destaque do Flamengo na vitória contra o Corinthians no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Com aquela vitória, naquele momento, o Flamengo chegou a ocupar a liderança do Campeonato Brasileiro, depois perdida para Atlético Paranaense e Bahia. De toda maneira, o Flamengo está na briga, está a apenas 2 pontos dos líderes do campeonato. O menino Lohan foi destaque, marcando o gol e dando uma assistência para o Pedro. Pedro que saiu no intervalo de jogo com dores e era risco de não estar presente no jogo mais importante do ano para o Flamengo, que é contra o Bolívar. O jogo pode decidir a classificação do Flamengo na Libertadores. Hoje, apesar de não depender exclusivamente do Flamengo, o Flamengo encaminha a classificação praticamente com as 2 vitórias. Se não ganhar do Bolívar, se coloca numa situação muito difícil e potencialmente fica fora das oitavas de final da Libertadores da América. O grande destaque do jogo, o menino Lohan, era um pedido da torcida. A torcida vem há algum tempo falando do jogador, é uma joia do Flamengo. E o menino Lohan talvez perca espaço no jogo contra o Bolívar. Por quê? Arrascaeta, que estava relacionado e ficou no banco no jogo contra o Corinthians, deve voltar. E como eles ocupam o mesmo lugar no campo, é possível que o Arrascaeta tome a posição e o Lohan vá para o banco. Isso dependerá de como treinará o Arrascaeta que está disponível, ou seja, está em condição de treino, como serão os treinos, como foi o treino de hoje e como será o treino de amanhã, que definirá se de fato a Arrascaeta toma a posição do Lohan ou não. Parece ser uma discussão pequena, uma discussão pueril, mas de fato é uma discussão fundamental. É uma discussão fundamental por quê? Porque nos permite avaliar os conceitos do treinador, os conceitos do Tite, o que o Tite imagina para esse time, o uso da base, a importância do uso da base na composição do elenco do Flamengo. Também se refere a como é a relação do Tite com os medalhões do time, e não dá para negar que o Arrascaeta é sim um dos medalhões do time, tem uma força, um peso histórico dentro do elenco do Flamengo, e se o Tite de fato está disposto a arriscar. É impossível não olharmos para essa discussão do Lohan sem olharmos para a questão do Endrick, particularmente na Libertadores do ano passado, onde havia uma grande pressão da imprensa e da torcida do Palmeiras, obviamente, pela escalação do Endrick em jogos importantes. Ficou muito claro que a entrada do Endrick em alguns jogos da Libertadores, em especial o jogo contra o Boca Juniors, que acabou desclassificando o Palmeiras, foi fundamental para o Palmeiras. A questão é, vale a pena começar o jogo com um jogador da base, muito jovem, vale a pena experimentar e usar o medalhão com história no time, mas com um rendimento físico pelo menos duvidoso? Ou será que vale a pena colocar os dois e tentar uma alternativa? Essa é uma discussão relevante, uma discussão importante, uma discussão tática. Você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Muito importante que você assim o faça. O like ajuda muito na recomendação desse vídeo. O YouTube recomenda vídeos que tenham muitos likes, então é importante pra gente. Eu acho que a grande questão que a gente vai discutir na sequência, né, nos próximos dias, amanhã possivelmente, refere-se particularmente à escalação do time. E a escalação do time vai um pouco além da discussão sobre um nome, é sobre o conceito que o Tite vai estabelecer para escalar o seu time. Eu tenho uma visão muito clara, e assim, ficou muito evidente no jogo desse final de semana que o Lohan tem condição de jogar com a camisa do Flamengo, tá? É um jogador de talento, talvez o maior talento dele seja a visão de jogo, uma excelente visão de jogo. Um jogador forte, um jogador que dá uma dinâmica diferente, mas é um jogador jovem, é um jogador muito jovem. E isso é uma coisa que precisa ser considerada, precisa ser analisada. Por quê? Porque é um rapaz de 17 anos que está tendo suas primeiras oportunidades no profissional do Flamengo de maneira mais contínua. Já tinha jogado no ano passado, mas de maneira mais sólida e contínua esse ano. E é um jogador que vai oscilar. Ele vai fazer grandes partidas, vai haver comoção da torcida pedindo que ele volte, etc. Jogue, seja titular, e vai fazer partidas ruins. Partidas essas que vão, sem dúvida nenhuma, colocar pressão no jogador. Eu gostaria de lembrá-los que a história do Flamengo, a história recente do Flamengo, tem vários casos de jogadores que tiveram inícios fantásticos,
que eram clamados pela torcida e pedidos reverenciados, e que depois, progressivamente, desapareceram, ou às vezes desapareceram até por conta de um erro específico em um jogo importante. Jogavam mal em um jogo fundamental, eles vinham bem, jogavam mal e desapareciam. Fica na memória do torcedor, né, fica mais claro na memória do torcedor, os exemplos positivos. Os exemplos positivos são aqueles que referem-se particularmente a exemplos de sucesso, e esses ficam, né, são esses exemplos que os torcedores comentam, falam, participam, e usam como regra, e na verdade são exceções. As exceções são esses jogadores muito jovens que entram no time profissional e que automaticamente conseguem jogar o futebol parecido com aquele que eles jogavam na base. Então, nesse caso, são exceções. A grande maioria dos jogadores, eles têm um processo de amadurecimento a partir dos 17, 18 anos, que leva alguns anos para o jogador, de fato, contribuir. Então, o torcedor olha e fala, pô, mas teve o João Gomes, que entrou e foi fundamental e agora está arrebentando na Inglaterra. Aí tem o Paquetá, aí tem os fora de série. O João Gomes é um excelente jogador, mas não é um fora de série. Os fora de série, isso totalmente fora de série. Vitor Roque, Endrick, talvez o Lohan, talvez, a gente não sabe, o Vinícius Júnior, enfim, tem um monte de jogadores aí, mas esses são exceções. Quando a gente olha para um time, o time da base tem 11 jogadores. Uns vão ter sorte, outros vão amadurecer, outros são bons jogadores e outros eram excelentes jogadores na base e que não conseguiram se tornar excelentes jogadores no profissional. Ou por causa da transição, ou por algum defeito, enfim, tem várias razões. Um exemplo bem recente de jogador que foi muito bem em um jogo mais simples e que depois foi muito mal em jogos mais complexos é o Igor Jesus. Olha só, notem, eu não estou dizendo que ele é mau jogador, que ele tem problema, que ele falha, eu não estou dizendo nada disso, não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o Igor Jesus fez uma excelente partida contra o Bangu e depois, mais recentemente, fez uma péssima partida contra o Bragantino. Então, o que eu estou querendo deixar claro aqui é que é preciso que se tenha cuidado. É preciso muito cuidado nesse processo de transição e uso de jogadores da base. Eu já contei essa história aqui no canal, mas vale contar novamente. É do Matheus Sávio, lançado pelo Zé Ricardo. Bom, já começa o problema, né? O cara foi lançado pelo Zé Ricardo. Mas enfim, foi lançado pelo Zé Ricardo. Naquele jogo contra o São Lourenço falha dele. Ele podia ter dado um bico na bola, tentou driblar, enfim, perdeu a bola. O São Lourenço virou o jogo, ganhou do Flamengo. O Flamengo ficou fora da Libertadores. Enfim, era um jogador jovem, colocado numa situação. Eu não me lembro exatamente se o Zé Ricardo tinha outra opção ou não. Não é esse o caso, não tô aqui. Eu culpo o Zé Ricardo por outros problemas mil. Um técnico fraquíssimo. Mas não esse especificamente, por sem lembrar exatamente a situação do time naquela época. Mas o fato é que era um jogador muito jovem, tá? Um jogador extremamente jovem, que foi escalado numa roubada, falhou, cometeu uma falha, tá? E no jogo seguinte, ou no jogo quando ele voltou, ele marca um gol contra o Atlético Goianiense. Um chute de fora da área, um frango do goleiro, e ele cai no chão de joelhos em prantos. Ele cai de joelho em prantos. Isso sugere que o jogador, e eu falei isso na época, que o jogador emocionalmente o jogador não estava preparado para uma situação como essa, psicologicamente. Do Flamengo, e falando agora especificamente do Flamengo, o Flamengo tem um problema mais sério. Além do tamanho, da pressão, da exigência, das comparações, o Flamengo não tem no seu departamento de futebol uma estrutura profissional de suporte ao atleta, suporte emocional e psicológico. Não existe. O vice-presidente do futebol já deu declarações literais sendo contra um psicólogo no elenco.